Oi, gente! Então, hoje eu vim aqui pra contar como eu descobri a minha mediunidade. Sim, como eu descobri que eu era médium. Na verdade, eu já nasci médium, mas eu não sabia, né? Até eu descobrir, tiveram que acontecer algumas coisas e é isso que eu vou contar hoje aqui. Quem sabe você também se enquadra nessa minha história, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te contar tudinho. Bom, gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a minha história. Hoje eu tô sem microfone, que meu microfone deu um probleminha, né? Mas eu estou aqui pra contar pra vocês como foi que eu descobri a minha mediunidade. Bom, eu não vou enrolar muito pro vídeo não ficar muito grande, tá? Muita gente passa por esse processo, tá? De descoberta da mediunidade, e às vezes nem sabe o que é mediunidade e nem faz ideia do que é espiritismo, que era o meu caso. Até então eu não sabia o que era espiritismo, certo? Aí o que aconteceu? Eu fui batizar o meu afilhado, porque eu tenho um afilhado. E eu fui pra missa pra batizar o meu afilhado. Foi a primeira vez que eu, tive um sinal da minha mediunidade. Eu já devia ter tido outros, mas não me tocava. E o que aconteceu? Eu tava lá bonitinha, sentadinha, né? Esperando o padre chamar e tal. De repente eu comecei a ficar com as mãos geladas. Meu coração acelerou muito rápido. Muito. Eu comecei a me dar falta de ar. Eu comecei a ficar nervosa, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que eu ia cair e desmaiar na frente de todo mundo ali, né? E falei pro meu ex-marido, que tava comigo na época. Disse, eu tô passando mal. Ele disse, não, senta e tal, né? Te acalma. Foi lá, pegou água, trouxe pra mim. Talvez ele não lembre disso, ele vai ver o vídeo, mas ele não lembra disso, mas eu lembro. E aí eu achava que era nervosismo por causa do batizado, que eu ia ter que ir lá na frente, né? Enfim, aquela coisa era toda ansiedade e tal. Aí passou, melhorei, vim pra casa, tudo bem. Quando foi uns dias depois, eu fui pra Floripa, tive que ir em Florianópolis. E naquela época eu já ia sozinha, eu tava com 18 anos, tá? Foi com 18 anos que eu descobri. Eu tava com 18 anos e naquele dia eu fui pra Floripa, porque eu tinha que fazer umas coisas lá. E quando eu voltei, tava chovendo muito mesmo. E o ônibus veio, lotado, porque tava chovendo. O pessoal pegou aquele ônibus mesmo. E as janelas estavam fechadas, estava muito abafado dentro do ônibus. Daqui a pouco começou a acelerar meu coração. Acelerou o coração, coração vai a 300 por hora. E começou de novo a mesma coisa que aconteceu comigo na igreja. Gelou as minhas mãos, eu comecei a ficar com falta de ar. E o meu desespero foi tão grande, que eu tava sentada no banco do corredor. Eu pedi pra moça que tava no banco da janela, no lado da janela, trocar comigo, pelo amor de Deus, troca comigo que eu tô passando mal. E eu preciso abrir a janela porque eu preciso de ar. Eu tô passando mal. Aí ela trocou comigo. Aí eu fui pegando aquele ar ali, então assim, cada vez que me dava, demorava em torno de uma meia hora mais ou menos. O processo todo, desde a hora que eu começava a sentir, até a hora que eu começava a me acalmar e começava a voltar a respirar normalmente, o coração voltar a bater mais devagar, né? Enfim. E aí cheguei em casa, falei pra minha mãe me levou na emergência. Na emergência o médico disse, não, é só uma crisezinha, às vezes ela estava ansiosa, ficou com medo, alguma coisa. A mesma história de sempre, como muitos médiuns que eu conheço já passaram, né? Os pais pegam, levam no médico, o médico diz que é ansiedade, diz que é síndrome do pânico, diz que é nervosismo por causa de algum fato que aconteceu naquela semana, dá um remedinho pra acalmar e manda pra casa e pronto. Fui no médico, só que minha mãe, não contente com a história, ela foi ela marcou um neurologista. Porque como eu tenho casos de epilepsia na família, então ela estava com medo que fosse um indício que eu poderia começar com crises de epilepsia, né? Então aí fui pro neurologista, até lá em Floripa, ela pagou consulta, naquela época eu tinha plano de saúde, eu fiz
tomografia, eu fiz eletro do coração, eu fiz eletro da cabeça. O médico me diagnosticou como síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma baixa na serotonina que a gente tem no cérebro, e essa serotonina é o que controla as nossas emoções. Então eu estava com uma baixa de serotonina. Qual o protocolo? Qual o procedimento? Antidepressivo. Aí, quando eu comecei a tomar os medicamentos, eu ainda tive crise em casa, tive algumas crises em casa. Um dia eu saí, eu acho que foi essa última crise que eu tive assim, feia, assim. Eu saí, eu fui na praça, naquela época tinha era videolocadora, né, e toda sexta-feira eu alugava vídeo pra ver, filme pra ver no final de semana. Eu fui na videolocadora para alugar um vídeo. Quando chegou lá, começou de novo. Tudo de novo. E eu vim pela praça desde a videolocadora, que a videolocadora que eu ia era lá atrás na rua da prefeitura. Quem mora aqui na minha cidade sabe do que eu tô falando. Era a Girassol. Eu ia lá na Girassol pra alugar e voltava toda a praça de pé, porque naquela época não tinha bis, era de pé mesmo. E aquele dia eu cheguei em casa, eu passei tão mal, tão mal. Eu cheguei em casa em pânico. Eu deitei no sofá e eu tremia assim, ó. Eu tremia, dizia pra mãe assim, eu tô com muito frio, muito frio. E ela me cobria e nada passava. E não passava meu fio, falta de ar. Foi aí que ela resolveu me levar pro neuro, porque eu já tinha passado aqui na emergência. E aí ela resolveu, naquele dia, ela achou que eu ia ter uma crise mesmo ali, né? E aí ela me levou para o neurologista, que aí fez toda essa bateria de exame, tomografia, o eletro, enfim. E por acaso eu encontrei, nesse processo todo, né, uma senhora que trabalha comigo na Casa Espírita hoje, que é a Dona Vilma, que é de Santa Amaro, conhece muito bem ela. Ela já trabalhava no Centro Bezerra de Menezes, na Palhoça, naquela época. E aqui em Santo Amaro não tinha centro espírita. Nossa, meu Deus, na minha época, quando eu tava com 18 anos no centro espírita em Santo Amaro, era um escândalo, né? E não tinha. Então, o pessoal que era espírita, que acreditava no espiritismo, se reunia numa escola que tem aqui, parece que era às segundas-feiras, eu acho, que se reuniam lá para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Não era palestra, era só um estudo mesmo. Ela me convidou para ir e tal, mas aí como eu não sabia o que era, aí ela me emprestou um livro, que é o livro que eu acho que todo mundo lê, que é o livro Violetas na Janela. O primeiro livro que eu li na minha vida, e que aí eu descobri assim, ó, existe uma coisa além do plano físico. Que aí eu li o livro que conta a história da Patrícia, que é uma jovem que morreu por causa de um problema na cabeça. E ali desenrolava toda a história dela no plano espiritual, contando como é que era no plano espiritual. Aí deu uma aliviada, assim, sabe? Eu emagreci muito. Se eu achar foto, gente, eu vou botar foto aqui pra vocês. Se eu não aparecer, porque eu não achei, tá? Mas eu vou procurar foto pra botar na edição. Eu emagreci horrores. Eu fiquei seca, porque eu não conseguia comer. Aí eu tenho um primo meu, que ele é médium também. Ele é médium, ele... Na época ele via, ele ouvia, ele era médium de todas as faculdades, né? E um dia ele veio aqui em casa e eu não conseguia comer, porque eu tava com um obsessor junto comigo. Eu tinha um obsessor junto comigo. E quando ele chegou aqui em casa, ele chegou na hora do meio-dia. E eu não estava conseguindo comer, eu tava chorando, sentada na mesa, chorando desesperadamente, porque eu não conseguia comer. A minha impressão é que tinha alguém fazendo assim, ó, na minha garganta. Cada vez que eu botava a comida na boca, a minha garganta fechava. Eu dizia, eu não vou conseguir engolir, não vou conseguir engolir. Aí eu já caí no choro, já me desesperava. Aí ele chegou aqui um dia bem nessa hora. Aí ele assim... Tu conheces o espiritismo? Tu sabes o que é espiritismo? Eu disse, não, tô conhecendo agora, tô lendo um livro que alguém me apresentou, enfim. Aí ele assim, então tá, então eu vou te benzer ele assim. Porque como eu não sabia o que era passe, ele usou a palavra benzer. Porque tu estás acompanhada. Estás com um acompanhante bem forte junto contigo. Aí eu assim, então tá, naquela hora, eu tava querendo qualquer coisa, né? Que viesse pra mim, que me aliviasse aquilo ali. A gente acredita em qualquer coisa. Na hora que a gente tá no fundo do poço, o que vier é ajuda, tá?
Aceite qualquer coisa que vier, quer dizer, qualquer coisa que seja certa, séria. E eu aceitei aquele passe, depois ele veio outras vezes dando passe em mim, outros dias, e a partir dali eu comecei. Já conhecia algumas histórias, que minha mãe também foi espírita no começo, tal, e aquela coisa, só que ela abandonou, ela é médium que não se cuidou. Passou-se uns anos, aí eu voltei a frequentar aqui a casa que eu trabalho hoje, que é a Casa Colônia das Flores. Frequentei durante 5 anos seguidos, assim, certinho, ia toda quinta-feira. Chuva, tava frio, eu ia, pegava minha moto e ia. Só que como começou eu comecei a ter muito trabalho, eu tava dando aula de dança na época, fazendo cerimonial, dando aula, começou os meus horários a ficar assim, ó, e eu não conseguia mais ir, e eu não consegui mais ir. Gente, pra que eu vou fazer isso? Pra quê? Me diz, pra que, Senhor, que eu fui abandonar a casa espírita? Foi eu abandonar a casa espírita depois de muitos anos, né, frequentando aqui onde é a Colônia das Flores, só que naquela época era lá numa outra casinha. Quem é de Santo Amaro, que conhece, sabe de onde é que eu tô falando. Comecei a minha vida começou a virar uma bagunça generalizada. Bagunça generalizada. Minha vida virou assim, de pernas pro ar. Foi tudo. Tudo que vocês podem imaginar, tá? Aí eu fui um dia me benzer, isso fazem 2 anos. Fez 2 anos agora. Fui me benzer num senhor que benze aqui em Santo Amaro. Eu não tava mais indo na Colônia das Flores. Eu tinha parado de ir, então eu não tava mais indo, né? Aquela coisa que a gente abandona, vai empurrando com a barriga. E aí eu fui nesse senhor me benzer. Ele até é filho de uma benzedeira bem conhecida aqui em Santo Amaro também. E quando eu cheguei lá, ele me olhou, ele disse assim, ó, tu sabes que tu é médium, né? Aí eu disse assim, seja, muita gente já me falou, muita gente já disse pra mim que eu era médium, que eu ia ter que ajudar muita gente, que eu ia ter que trabalhar, tal. Mas eu nunca levei a sério. Aí ele assim, então, tu vais esperar pela dor ou tu vais procurar pelo amor? Só que ele falou aquilo ali de um jeito tão sério pra mim, ele me olhou tão profundamente nos olhos, que eu não sei se era ele ou se era o mentor dele. E ele me olhou tão sério, e ele falou aquilo ali, tu vais esperar pela dor ou tu vais procurar pelo amor? Eu me arrepiei na hora. Só que como a minha vida já tava uma zona mesmo, uma bagunça danada, tava tudo avacalhado já, eu disse, não, vou procurar pelo amor. Aí eu comecei a frequentar de novo a Colônia das Flores. Foi aí que logo em seguida, isso foi em janeiro, logo em seguida eles abriram o curso de médiums no Bezerra de Menezes, que é uma casa espírita na Palhoça. E aí eu resolvi, não, esse ano eu vou fazer, custe-me o que custar, eu vou fazer esse curso médio. E fui. E foi a melhor escolha da minha vida. Acho que as coisas vêm na hora certa, que tem que vir. Se eu tivesse talvez ido antes, eu não teria tido maturidade suficiente. Ou não estaria com as pessoas certas do meu lado para me apoiarem. Na época. Então, tudo vem na hora certa, tudo acontece no momento certo, para que a gente acorde. Como eu falei no outro vídeo, todos nós somos médiuns e todos nós estamos aqui com uma missão. Você não é obrigado a procurar, mas vai ter uma hora que a vida vai cobrar de ti, a espiritualidade também vai cobrar, porque foi algo que você prometeu antes de vir. Então foi assim, essa loucura, né? Dessa minha história dos 18 anos até agora, se passaram muitos anos, né? Depois aí eu fiquei 6 meses sem sair de casa, não saía sozinha naquela época, quando eu comecei a descobrir, né? Fiquei 6 meses sem sair de casa, não saía sozinha pra nada, porque eu achava que eu ia passar mal e fiquei presa dentro de casa. Até eu criar coragem pra sair de casa, deu o bicho. Mas saí. Depois aliviou, nunca mais deu. E aí passou-se vários anos até há 2, 3 anos atrás, que aí a minha vida bagunçou toda. E eu fui obrigada a procurar. Na verdade, eu procurei pela dor, né? Porque eu tava sofrendo. Então, eu procurei pela dor. Mas aí, como esse homem que benze falou pra mim, tu vais esperar mais o que ele, assim?
me intimou, né? Aí eu fui. Hoje eu sou grata e abençoada pelo acolhimento que eu tive na Colônia das Flores. Agradeço todos lá que me receberam com muito amor, com muito carinho, né? Todo o apoio que recebi lá na casa. Quando você descobre que você é média, você acha que você tá sozinho no mundo, que você não tem ninguém para te apoiar. É isso que acontece. Quem é médium sabe o que eu tô falando. Isso não aconteceu só comigo. E muitas pessoas hoje estão internadas no sanatório, muitas pessoas foram tidas como loucas, muitas estão com ansiedade, com depressão, já procuraram todos os tipos de medicamentos, já foram médicos, já fizeram tudo que é exame, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Quando isso acontecer, gente, é espiritual, procure ajuda numa casa espírita. Essa foi a minha história, já se alongou um pouquinho, já ficou 15 minutos. Espero que essa minha história ajude um pouquinho cada um de vocês que está aí passando por isso. Até a gente descobrir a nossa mediunidade e até a gente aceitar ela. É um longo caminho, não é fácil. Mas depois que você começa a estudar, que você começa a ver realmente como é que é, tudo se transforma, tá bom? Então eu espero que o Mestre Jesus abençoe muito, muito, muito cada um de vocês. Que cada um de vocês encontre o seu caminho, que seja no caminho do bem. Namastê pra você. Deixa um joinha aí pra mim, tá bom? Beijo.